Olá! No vídeo de hoje estarei fazendo os comentários, a leitura e os comentários, a relação do capítulo 4 do poema, o texto 4 do Tao Te Ching, dando sequência às nossas aulas, nossos estudos taoístas. Então, no capítulo 4, o poema vai dizer o seguinte: o caminho é o vazio, e seu uso jamais o esgota. É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10.000 seres. Cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se a luz, igualando-se a poeira, límpido como a existência eterna. Não sei de quem sou filho, venho de antes do Rei Celeste. Esse é o texto na íntegra, a tradução do mestre Hu Jisher para o texto de Lao Tse, ou Lao Tse. E agora eu vou ler trechos dos comentários do mestre Chen e fazer as minhas considerações a respeito. O trecho que diz: o caminho é o vazio e seu uso jamais o esgota. O Jisher nos diz o seguinte: caminho é a tradução da palavra Tao ou Dao em chinês. E tem dois significados. Tal como absoluto, que é a raiz de todas as existências, e tal como o caminho que se percorre no mundo manifestado para alcançar o absoluto. As duas ideias se unem para formar o sentido do tal. Então é um sentido que, como fala no primeiro poema do livro, é um sentido que existe, mas não necessariamente se traduza ou se explique formalmente falando. Não existe uma receita pronta ou uma explicação conceitual direta para tratar o tal ou explicar o tal. Por isso que a tradução mais próxima que a gente pode ter é caminho. Porque o caminho não é um lugar, não é um lugar fixo, pelo menos. O caminho é um espaço onde a gente pode estar se desenvolvendo a nossa vida, a nossa caminhada. Então o sentido de caminho é um pouco esse, tá? Desenvolvimento de vida, caminhada de vida. Quando diz que o Tao, como absoluto, é a raiz de todas as existências, é um significado semelhante ao significado que no Ocidente se deu para Deus, que é a origem, criação, origem, que na ciência ocidental também se coloca esse significado para o Big Bang, né? A grande explosão. Também a gente pode pensar no caos, o Deus primordial que criou o universo, na mitologia grega. Mas o importante também é relacionar essa ideia de origem, de criação, de absoluto, de raiz, com a essência. A essência, porque o tal dá para se dizer que ele é a essência de tudo o que é vivo. Ele é a grande essência que conecta as vidas, as formas de vida. E a partir disso também, o mestre Chen coloca o segundo sentido, o significado, no caso, de tal, que é o próprio caminho, que se percorre no mundo manifestado para alcançar o absoluto, alcançar a essência. Então essas duas ideias se unem para formar o sentido de tal. Então para o taoísta, o sentido de tal existe. A partir dessas duas perspectivas, esses dois caminhos que se encontram num caminho maior ou na essência, que é o próprio tal.
no absoluto. Continuando, leitura. O tal tem a natureza do vazio, uma qualidade de energia extremamente sutil, abrangente e inesgotável, que permite a geração de todas as existências. Então, a natureza do vazio, uma energia extremamente sutil, abrangente e abrangente e inesgotável, ou seja, uma energia que não se encerra. Ela pode se encerrar no corpo, nos corpos. Uma planta, quando a energia Ti dela, essa energia vital, sutil, se encerra, ela morre. O ser humano, a mesma coisa, qualquer outro ser vivo. Se esgotando a energia, vem a morte. É como uma bateria, né? Que tem seu tempo de funcionalidade. Quando acaba, quando se esgota, ela faz com que o mecanismo ali, o qual ela provê, não funcione mais. É nesse sentido também. Só que o tal, ele é essa energia universal, digamos assim. Ele abrange todas as outras energias pessoais, próprias de cada corpo, de cada vida, de cada ente. Então essa energia maior, onde todas as outras estão dentro dela, todos os corpos, tudo que é vivo e todas as energias ali conectadas, formando esse todo maior é o tal. Por isso ele é inesgotável e abrangente. Vejam bem o sentido. Abrangente, abrange todas as vidas, todas as energias. Inesgotável, porque não acaba. A energia se reconstitui. A própria natureza, como é a grande mestra do taoísmo, nos ensinou isso, ou nos ensina isso. Para quem tem olhos para ela, para quem busca a integração com a natureza, aprende, porque vê na natureza, percebe na natureza, que existe ali uma energia inesgotável e abrangente, que é o próprio tal. Continuando, o Rudi Chen, o mestre Chen, vai falar do caminho ou da harmonia. A harmonia é esse aqui um conceito que se diferencia um pouco da harmonia que a gente é acostumado a ouvir aqui no Ocidente. Que é a ideia de perfeição, a ideia de que existe, que é uma ideia, é um ideal. Um ideal. A harmonia no taoísmo, ela tem muito mais o sentido de equilíbrio. De equilíbrio, tá? Então, assim, vou ler aqui. O tal manifestado, vamos ver aqui. Tá. E como como ou harmonia, o tal, ele representa a manifestação do tal em dois níveis complementares. O tal manifestado como multiplicidade, que precisa da existência do caminhante e do ato de caminhar para se revelar como a estrada que leva uma pessoa na direção do absoluto, ou da essência. E o tal manifestado como unidade. Assim, vazio é a natureza do caminho. E caminho é a expressão do vazio no mundo. Por isso, a frase diz que o caminho é o vazio. A frase do poema que diz: o caminho é o vazio e seu uso jamais o esgota. Então a ideia de harmonia, que é Chun é harmonia, é uma ideia de equilíbrio. O equilíbrio que faz com que se possa estar caminhando. Se eu estou de pé caminhando, eu tenho que ter equilíbrio. Qualquer ser vivo que caminha, ele precisa do equilíbrio. Então é nesse sentido que o texto se refere também. Lá pelas tantas, vou ler mais um trecho do poema que diz: é imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10.000 seres.
Esse poema está falando do tal, né, de uma forma mais geral. Então, profundo e amplo. O que seria profundidade nesse caso? Profundidade diz respeito ao mergulho solitário que o indivíduo empreende na direção do seu interior. Ou seja, a profundidade ela não é externa, ela é interna. Então, enquanto seres humanos, para o taoísmo nós devemos buscar a profundidade interna, para que as nossas manifestações externas sejam manifestações também conectadas com esse caminho, com esse absoluto, com essa essência, com aquilo que há de profundo no ser humano, e não algo superficial, algo meramente estereotipado ou externo, artificialmente falando, né? Vou continuar aqui. Quem busca a realização espiritual através da integração com o tal, necessita, a exemplo dessa essência imensuravelmente profunda e ampla do vazio, aprofundar-se no caminho consistente que dará suporte à sua prática interior e desenvolver a característica de um coração abrangente na relação com o mundo, o que sustentará sua prática exterior. Então, esse trecho do comentário do Mestre Chen traduz bem o poema. Eu vou repetir para que a gente compreenda melhor. Quem busca a realização espiritual, leia-se que realização espiritual é esse empreendimento interno, onde a gente busca a nossa essência, através das práticas meditativas, do Qigong, do Tai Chi, as práticas internas. E a própria reflexão também. A própria reflexão que a gente busca até na externidade, no mundo externo, conhecer as coisas, a sabedoria. Tudo isso compõe a realização espiritual. Porque no taoísmo, o espírito, aquilo que é interno, não se separa do que é externo. A imanência é tão importante para nós quanto a transcendência, pois ambas se completam. Lembram o yin e o yang, o tai chi, a unidade, a consciência universal, que se resume no espírito. Isso é espiritualidade. A espiritualidade, ela é esse todo, esse ambiente, esse meio ambiente, que inclui inclusive a presença humana. A natureza tem seu espírito, a grande mãe, né? O grande espírito da natureza. Os povos nativos, chamados também indígenas, esses povos conhecem muito bem isso. Eles têm uma relação muito profunda com esse espírito, esse grande espírito, que é a soma de todos os outros espíritos individuais que se integram nesse espírito maior, que é o espírito da natureza, a própria essência, o próprio tal. Então eu diria que todo mundo integra o tal. Todo mundo tem o tal em si. Todo mundo tem seu caminho. Porém, alguns destoam desse caminho, ou se perdem desse caminho, pelo fato de perder o equilíbrio. Então, perdendo o equilíbrio, a gente perde também a habilidade de caminhar e acaba, às vezes, saindo fora desse caminho. E fora do caminho, a gente, mesmo tendo o caminho, a gente está caminhando para um outro lado. Então, essa busca pela realização espiritual, através da integração com o tal, com a essência, com o próprio caminho, precisa também dessa prática, ou dessa conexão com o vazio. Que o vazio é o que nos abrange. A gente pensar lá no vazio
do caos anteriormente à criação das manifestações externas, materiais, existiu vazio. Então dá para se dizer, dentro da perspectiva do Yin Yang, que o vazio é cheio. E o cheio, às vezes, é vazio. A gente pode também aplicar nesse conceito, nessa teoria, o sentido, né? Tudo que é muito cheio de sentido acaba se esvaziando, e tudo que é vazio de sentido é cheio. Então, aprofundar-se no caminho dará suporte à prática interior. E desenvolver a característica de um coração, que desenvolve a característica de um coração abrangente. E na relação com o mundo, ler esse mundo, as coisas da natureza, as coisas da cultura também, e o outro. Então, o coração abrangente na relação com o mundo, com tudo isso. E o que sustentará a prática exterior. Ou seja, atingindo esse nível, a gente também terá um coração abrangente para poder se manifestar exteriormente, para com o outro, para com as coisas da natureza e a própria cultura. E também pode chamar isso de consciência universal, quando a gente adquire uma consciência do todo. Então todas as atitudes que ele passa a ter, o pensamento, é considerando, ou buscando considerar, o que está no entorno e o porvir. Isso é uma concepção ética. A Viviane Mosé, filósofa brasileira, psicanalista, poeta, que é especialista em Nietzsche, ela vai se utilizar desse conceito de ética, dizendo que essa seria uma ética interessante ou profunda para a humanidade. A ética que considera o entorno, tudo que está em volta, e o porvir, aquilo que está à frente, que vai vir ainda. Se a gente ter atitudes e pensamentos, elaborar nossas ações, e a própria sociedade que a gente vive, lutar para que ela tenha esse tipo de ética, a gente estará respeitando o futuro, aquilo que está por vir. E o entorno, tudo que existe ao nosso entorno. Então, essa abrangência do coração, do taoísta, daquele que busca a essência no caminho, o equilíbrio no caminho, ele acaba sendo um coração que abrange justamente todas essas questões que é do interno para o externo. Na prática marcial, no Wing Chun, que é o estilo que eu pratico e leciono, eu sempre gosto de frisar isso com meus estudantes, que a nossa prática deve vir do interno para o externo e não o contrário. Ela não é algo meramente estético, combativo, meramente mundano no sentido de estar no mundo como algo aparente. Tá? Ela está, mas sim, ela continua sendo mundano, mas de uma forma de estar no mundo como algo espiritual, espirituoso, interno. Essa energia interna. Ela se transforma numa energia externa a partir da minha ação, a partir do meu desenvolvimento, mas ela, sobretudo, é interna e não deixa de sê-lo. Então, frente a isso, continuando, outra anotação referente ao poema, harmonizar, sobre a harmonia. Perceba um pouco a diferença do conceito de harmonia para o taoísmo do que o conceito comum na nossa sociedade ocidental, romantizada, idealizada e tal, a partir desse conceito de harmonia. Harmonizar é igualar, conciliar. E a luz é a plenitude da lucidez. Então, dois conceitos. Harmonia é igualar, conciliar, ou seja, equilibrar. E a luz, do qual fala o poema, é a plenitude da lucidez. Dá pra gente pensar no iluminismo, na filosofia iluminista, né? Que desenvolveu, criou a ciência moderna. A luz tem que estar claro, eu tenho que estar vendo, eu tenho que estar disposto ao conhecimento. Então a luz para o taoísmo tem um sentido semelhante a esse, que é a plenitude da lucidez. Não é aquela luz que vem do céu, né, que eu idealizei, que as religiões idealizaram, as pessoas mais religiosas idealizam. Nossa, essa luz, agora eu estou curado, eu estou claro, eu vou para o céu, eu vou, né? Não é bem essa luz. Tem relação? Tem. Mas é um esclarecimento vivencial.
Porque ele é vivencial por quê? Porque ele precisa de ter uma profundidade interna. Essa luz tem que estar internamente para que a gente possa também, no exterior, assimilar as coisas do mundo a partir dessa iluminação que é interna. Mas, a partir da vista, a partir daquilo que eu observo, experiencio e vivo, ela se torna externa, que é a consciência daquilo que é externo. O conhecimento, a própria sabedoria de viver. Então o interno e o externo estão conectados intimamente e não se separam, formando o Tai Chi, o Yin Yang, numa unidade. Então a luz é a plenitude da lucidez, chamada no taoísmo de consciência universal, que eu já falei antes. A consciência universal é essa iluminação. Por isso que às vezes falam ao mestre iluminado, o Pai Lin, que é o mestre do Tai Chi, criador e mestre do Tai Chi, do qual eu pratico, o mestre Pai Lin, já se transformou. O mestre Pai Lin era chamado de o mestre iluminado Liu Pai Lin, por justamente ter essa consciência universal. Então o coração do mestre Pai Lin era abrangente em relação ao mundo. O taoísmo entende que todos os seres possuem uma semente da consciência universal no seu interior. Mas essa luz permanece encoberta no coração do ser humano pela sombra dos seus apegos. Assim, para harmonizar-se com a luz, é preciso primeiro encontrar e resgatar sua própria luz interior. Aumentar gradativamente a iluminação da sua consciência. E em seguida, unir-se à luz da consciência universal. Então minha própria consciência, o que eu já tenho de conhecimento, de sensibilidade, de espiritualidade, buscar se integrar com o maior espírito universal, cósmico da natureza, e com isso adquirir a consciência universal. Então essa luz interna, em integração com a luz externa, mundial, universal, eu chego na consciência universal. Então meu coração se torna abrangente e eu parto disso a agir de forma que considere o mundo e o outro. Pegando um pouco novamente o conceito de ética a partir da Viviane Mosé, que considera o entorno e o porvir. E para encerrar aqui, mais um trecho do poema: límpido como a existência eterna. Não sei de quem sou filho, venho de antes do Rei Celeste. Então essa estrofe aqui vai falar, segundo os comentários do Mestre Chen, do estado da sagração. Sagração, né? Sagrado. Estado da sagração. O mais alto nível de realização espiritual na integração com o tal. Então esse estado de sagração é um nível superior, é o mais alto nível de realização espiritual dentro do tal. O conhecimento taoísta ensina então que a noção de tempo no absoluto é o não tempo. Um tempo que não se consegue medir utilizando-se os padrões existentes no mundo manifestado. Ou seja, desenvolver um espírito que transcenda a noção de tempo, desse tempo externo que a gente vive, que são vários, né? Na história eu trabalho com meus alunos os tempos, né, dentro da história. O tempo cíclico da natureza, do plantio, das estações. O tempo linear, que é o tempo da fábrica, o tempo do progresso, daquela ideia de progresso, de desenvolvimento, que é o tempo também do relógio. É um tempo cronológico, porque ele caminha sempre para frente. Principalmente usado a partir da industrialização, né? E o tempo também, que eu gosto de usar, o tempo caótico, que é o tempo espiral, que dá altos e baixos, tem picos, tem quedas, que é o tempo que
na história, né? É o tempo da história, de certa forma, porque a história é feita disso. Ela não é linear e nem cíclica. Esses dois tempos existem dentro da história, mas ela em si segue o tempo espiral, com altos e baixos, transformações, recuos, avanços, nesse sentido. Esse é um tempo externo que a gente desenvolveu esses conceitos para poder entender o mundo externo. Mas essa noção de tempo, que é o não tempo, que é o tempo do absoluto taoísta, é onde o tempo não se mede a partir desses padrões que a gente desenvolveu para organizar a vida e a sociedade e pensar o seu caminho. Mas é um tempo, é um não tempo, né? Um não tempo. Que a partir da nossa espiritualidade, a partir do espírito taoísta, o espírito do Tao, o tempo ele se torna mais relativo, ele é relativo, porque eu vou atingir tal grau de consciência universal que não importa a situação, a condição, o tempo, a idade, eu vou ter uma consciência universal. Eu vou estar iluminado. A minha mente iluminada, ou seja, esclarecida, para poder agir da melhor forma possível, integrar da melhor forma possível o tempo, aquilo que eu vivo, junto com os outros e com o próprio mundo, né? Natureza, enfim. Aí tem um outro conceito que é o de transparência. A transparência é o que cruza esse espírito, né? Ela significa limpidez, significa a atitude humana a partir desse espírito, dessa espiritualidade taoísta, uma atitude transparente, que não está ali para enganar, para ludibriar, para tirar proveito das coisas, mas sim para que as coisas se harmonizem, ou seja, se equilibrem. Então, aos poucos também, nesses estudos, a gente vai se inteirando dos conceitos, né? Porque às vezes confunde com os conceitos desenvolvidos aqui no Ocidente. É claro que tem uma relação, vocês percebam que tem. Porém, é interessante a gente perceber eles da forma oriental, da forma taoísta de pensá-los. Nisso, Char vai continuar dizendo: quem alcança a sagração rompe tempo e espaço. Se eu, ao atingir a sagração, um nível maior da espiritualidade taoísta, se eu cheguei na essência e por isso estou iluminado, tenho iluminação, a minha consciência é universal, eu rompo com o tempo e espaço no sentido de onde eu atuar, onde eu estiver, eu vou estar carregando comigo esse equilíbrio, essa harmonia, essa consciência universal, a consciência do todo. Eu vou conseguir distinguir as coisas, olhar para o específico, porém, tendo em vista sempre o todo. Isso me confere sabedoria na tomada de decisões, confere sabedoria nas ações. O que parece que às vezes é ruim no momento, lá na frente, no segundo passo, no próximo passo, pode ser muito bom. E o ser que atinge essa sagração, que transcende o tempo e espaço, o próprio limite da sua existência física local, ele consegue ter uma visão maior, portanto, ter atitudes que, novamente, trazendo o conceito de volta, se integrem à ética do entorno e do porvir. Então esse ser flui muito melhor dentro de uma civilização, dentro de uma relação humana, social, cultural. E da relação também com a própria natureza. Porque pensar a humanidade com lucidez, com essa clareza, o mundo humano com essa consciência universal, também é pensar e viver junto à natureza com esse coração abrangente, com essa abrangência. Não é
colocar o ser humano superior a nada, mas também não inferior, mas sim integrante. E as outras criaturas da natureza, então, a mesma coisa. A harmonia, o equilíbrio. Essa é a busca, né? Esse é o caminho. E para encerrar, então, tal estado latente é o vazio de manifestações que permite a existência de todas as manifestações. Esse é o tal no seu estado latente. O vazio de manifestações, que por ser vazio, permite a existência de todas as manifestações. Olha o quanto abrangente é esse coração, esse espírito. Pensar novamente na teoria do início do mundo, o vazio. Inclusive, no texto bíblico tem, né? O vazio como início. Porque é no vazio que as coisas se passam a existir. Então acontece ali o movimento caótico, acontece a explosão, acontece e as coisas passam a existir a partir do vazio. Aí eu posso retomar, a gente pode retomar aquele ensinamento taoísta que não se coloca mais chá dentro de uma xícara cheia. É preciso ter espaço para colocar o chá. Então um coração cheio também é um coração que não consegue mais pulsar por nada. É um coração que está prestes a morrer ou já morto. Então o coração tem que estar vazio para que ele possa ser preenchido ou pelo menos abranger as coisas. Percebam que o conceito de vazio aqui não é aquele vazio frio. É o coração vazio, o coração frio, o coração que não tem sentimento. Não, não é isso. Até o contrário disso. Tem muito sentimento. Porém, o sentimento não deve predominar sobre a razão. Ambos devem estar em equilíbrio, harmonia. Essa é a palavra, talvez das principais ou a principal palavra, conceito de todo o conhecimento taoísta. Então esse poema 4, que diz que o caminho é o vazio e o seu uso jamais o esgota. É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10.000 seres. Por hoje é isso. Obrigado mais uma vez. Até o próximo capítulo, que é o 5, dos nossos estudos reflexivos do Tao Te Ching. Muito obrigado.